Pegue um giz, aquele de quadro negro. Aperte com 2 dedos, ele racha, vira pó. É o material mais frágil que passou pela sua mão essa semana. Agora desça esse mesmo material a 700 metros de profundidade, onde a água parou de ser água. Virou uma prensa. Fria, escura, paciente, sem o menor interesse na sua autoestima, nem no seu orçamento. Lá embaixo, 70 atmosferas empurram cada centímetro quadrado de tudo que ousa descer. É pressão suficiente para transformar titânio militar em notícia internacional. O aço geme, a fibra de carbono desiste, a engenharia mais cara do século XXI desce até ali e às vezes não volta. O giz volta, porque o mesmo carbonato de cálcio que se desfaz na sua mão, montado da forma certa, vira o casco de um animal que mora no abismo e trata aquela pressão como paisagem. Ele se chama Náutilo. Não tem motor, não tem casco de titânio. Não tem engenheiro em terra olhando o gráfico e dizendo "está tudo dentro do esperado", que é uma das frases mais perigosas já inventadas pela nossa espécie. Ele tem uma concha, a coisa que a gente vende em loja de praia e usa de enfeite de banheiro. E aqui está a pergunta que vai te incomodar pelos próximos minutos. Como o material mais quebrável da sala de aula resolve sozinho o problema que afunda submarinos de bilhões de dólares? Por dentro, a concha não é oca. É um prédio em espiral. O corpo mole do Náutilo mora só no último andar, a câmara mais externa, a maior. Atrás dele, uma fileira de câmaras seladas, cheias de gás a uma pressão bem abaixo da atmosférica. E é exatamente aqui que a engenharia já deveria ter dado errado. Pensa no absurdo: uma bolsa de gás de baixa pressão, a 600 metros, com 60 atmosferas empurrando de fora. Em qualquer prancheta de engenharia, isso tem nome técnico: bomba prestes a implodir. O desequilíbrio entre dentro e fora é brutal. O Náutilo não implode por um motivo elegante. As paredes que separam as câmaras, os septos, não são planas, são curvas, e não curvas de qualquer jeito. A geometria de cada uma se aproxima de um formato de cela, que pega a força da compressão e espalha por toda a parede, sem deixar tensão se acumular em ponto nenhum. É exatamente o princípio das cúpulas geodésicas. A diferença incômoda é o calendário. A engenharia humana chegou nesse truque no século XX. A concha já entregava isso pronto, muito antes de existir o primeiro engenheiro. Mas a geometria é só metade do problema. A outra metade é o material. Em 2007, pesquisadores da Universidade McGill, no Canadá, liderados pelo engenheiro François Bartelat, foram entender uma coisa que não fechava. Por que uma concha feita de aragonita, uma forma de carbonato de cálcio frágil que quebra na mão, era tão difícil de fraturar? A resposta estava numa arquitetura invisível. O nácar, o revestimento de dentro da concha, não é cálcio sólido. São plaquetas microscópicas empilhadas como tijolos, com uma camada de proteína entre elas funcionando de argamassa. Quando uma rachadura tenta avançar, ela não corre em linha reta. Ela é obrigada a desviar de cada tijolo, mudar de direção, gastar energia em cada curva, até morrer de cansaço no meio do caminho. O resultado, o nácar é até 3.000 vezes mais resistente à fratura do que o cálcio puro. 3.000 vezes, mesmo material. Só pela forma como foi montado. Bartelat e a equipe estavam tentando projetar blindagem. Encontraram uma concha de molusco fazendo o serviço com perfeição, muito antes de existir um único laboratório no planeta. E resolver pressão é só uma parte. O Náutilo ainda precisa subir e descer nessa coluna de água todo dia. Sem tanque de lastro, sem bomba, sem barulho. Um submarino sobe expulsando água dos tanques na marra. Compressores enormes, válvulas, energia absurda e um manual de manutenção grosso o bastante para matar de tédio. O Náutilo faz diferente. Atravessando todas as câmaras existe um tubo vivo, o sifúnculo. Mexendo na concentração de sal, ele puxa a água de dentro das câmaras para o próprio sangue, contra toda a força da pressão lá fora. Sem motor, sem ruído. Uma bomba molecular movida à química, funcionando no escuro. Mais líquido nas câmaras ele afunda. Menos líquido ele sobe.
Controle de flutuação de submarino, feito com um tubo e um pouco de sal. Entendeu o nível? Pois a humilhação ainda nem chegou na parte difícil. Agora junta tudo numa coisa só. Porque o Náutilo não tem apenas um casco que aguenta pressão. Ele tem um casco que aguenta pressão, controla a flutuação, cresce a vida inteira e ainda serve de base para ele se mover. E mover ele se move por jato. Aspira água pelo manto e expulsa por um funil muscular que ele aponta para onde quiser. Frente, trás, lado. Propulsão vetorial, sem hélice, sem leme, sem eixo girando. Músculo e geometria. Aqui está o detalhe que quase todo mundo deixa passar. As proporções exatas da espiral fazem com que, à medida que o animal cresce e adiciona câmaras novas, o centro de peso e o centro de flutuação continuem alinhados. Se essa geometria errasse por uma fração de grau durante o crescimento, o animal viraria de cabeça para baixo e morreria de fome, boiando torto. Lembra do nosso vídeo sobre o albatroz? A mesma regra apareceu lá. A natureza não tolera peça solta. Cada parte só faz sentido junto com as outras. Pensa no que está em jogo. O casco precisa crescer sem estragar a flutuação. As câmaras precisam ficar seladas, mas conectadas pelo mesmo tubo. A bomba de sal precisa funcionar sem desmontar o equilíbrio. A propulsão precisa empurrar sem gastar uma energia que o animal não tem de sobra. E a boca da concha precisa proteger um corpo mole que, sozinho, seria só um recheio caro para predador. Tira um elemento dessa equação e o sistema inteiro para. Casco sem flutuação é um caixão que afunda. Flutuação sem geometria precisa é um animal de cabeça para baixo. Geometria sem o material certo é giz implodindo a 700 metros. É como esperar que uma granada, explodindo num ferro velho, monte sozinha um Rolex funcionando. Você esperava caos. Encontra um relógio certo na hora certa. A engenharia tem um nome para sistema em que tudo depende de tudo: integração. E integração é justamente a parte que a gente menos sabe fazer. Porque o ser humano é excelente em fazer uma peça impressionante. Um motor absurdo, um casco resistente, um sensor genial, uma liga metálica caríssima. O problema sempre foi fazer essas peças conversarem sem virar uma bomba de manutenção. Dominar o que o Náutilo faz seria o santo graal da engenharia de profundidade. Um casco que distribui pressão pela própria forma, em vez de só empilhar metal mais grosso. Um controle de flutuação que não gasta energia nenhuma, movido à química. Um material que fica 3.000 vezes mais resistente só pela forma como é montado. Exatamente o que a indústria de blindagem persegue até hoje. Que a gente sabe o tamanho do buraco entre querer e conseguir. Porque a gente tem a data. 18 de junho de 2023. Um submersível chamado Titan perdeu contato durante a descida ao Atlântico Norte. Era feito de fibra de carbono e titânio. Custava $250 mil por assento. Tinha anos de engenharia, sensores, redundância estrutural, o que existia de mais avançado para aquele ambiente. A 3.800 metros, a pressão é 380 vezes a da superfície. O casco não rachou. Ele deixou de existir. O colapso durou menos de 1/10 de segundo. 5 pessoas. Sem câmera lenta, sem aviso, sem segunda chance. Mais rápido do que o cérebro leva para processar a própria dor. No mesmo oceano, na mesma coluna de água, o Náutilo desce, manobra, come e volta para casa. Com giz, sem engenheiro, sem recall, sem atualização de software. A engenharia mais cara do século implodiu. O molusco voltou para o jantar. Então vamos colocar a conta na mesa, devagar. Um casco de material frágil, montado numa arquitetura que distribui pressão. Septos curvos com a geometria exata de uma casca estrutural. Um material que multiplica a própria resistência por 3.000 pela forma como empilha tijolos microscópicos. Uma bomba de flutuação movida a sal, silenciosa, sem energia. Uma propulsão vetorial sem hélice. E uma espiral que segura o equilíbrio perfeito enquanto o animal cresce a vida inteira. Cada uma dessas soluções, sozinha, já daria um estudo. Juntas,
Formam um sistema onde tirar uma peça derruba todas as outras. Não é um truque. São vários truques que só funcionam ao mesmo tempo, encaixados com precisão. A gente costuma contar a história ao contrário, que essas coisas foram aparecendo aos poucos, uma de cada vez, no susto, por sorte acumulada. Mas o Nautilus não tem o luxo da meia solução. Meia câmara de lastro, a 700 metros, não dá meia vantagem. Dá um animal morto. O sistema precisa estar inteiro para fazer qualquer sentido. E um sistema que só funciona inteiro é, por definição, um sistema que foi pensado inteiro. A gente chama de inovação aquilo que o Nautilus já entregava pronto antes de existir engenharia. A gente patenteia o que ele carrega de série. E aí sobra a única pergunta que os fatos não deixam a gente desviar. Quem projetou se ninguém projetou?